Em fundo branco e letras pretas, logo Fiocruz. Ministério da Saúde, Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Logo Fiocruz Vídeo. Texto. Este vídeo foi produzido com recursos do edital 001/2013 do selo Fiocruz Vídeo. Fotografia em preto e branco de casal com roupas sociais. Quando a gente mostra o outro lado como paciente, um outro lado que o médico nem a sociedade conhece, que é uma doença ainda que as pessoas têm vergonha de dizer. Em fundo preto, logo Ventura Filmes. E a importância é que a gente, para conseguir, seja lá o que for, para qualquer movimento, principalmente as doenças negligenciadas, a gente precisa humanizar. Em fundo preto e letras brancas, apresentam. Mas a humanização só acontece quando há o conhecimento de um lado que nunca falou, as necessidades, o porquê é tão difícil eu querer ficar boa, eu querer me curar. Fundo azulado, texto em letras pretas e maiúsculas, diários de tuberculose. Abaixo, em letras brancas e maiúsculas, epidemia oculta. Imagem acelerada de motocicleta em ruas movimentadas. Texto em letras brancas. Ieda Rosenfeld, roteiro. Caio Rodrigues, direção de fotografia. Felipe Milhouse, diretor de som. Isaac Maia, montagem. Leonardo Miranda, montagem. Eduardo Lunel, produção executiva. Marcela Batista, produção executiva. André de Cabula, direção. Ieda Rosenfeld, direção. Uma capa de publicação está escrito: Registro de pacientes e acompanhamento de tratamento dos casos de tuberculose. Programa Nacional de Controle da Tuberculose. A Rocinha, ela é uma comunidade que fica no vale entre dois morros, e o grande núcleo da comunidade, um grande aglomerado de pessoas, eles ficam dentro desse vale. Então, assim, você está olhando ela por cima, né? Você não está dentro da Rocinha. A Rocinha, quando você vai entrando para dentro dela, você vai caindo no vale. Você tem nesses vales verdadeiros prédios, né? As casinhas são construídas nas lajes, né? A gente tem a cultura aqui de aluguel ou venda de laje, né? As pessoas vão construindo as casinhas umas em cima das outras. Você parece que está no primeiro andar, mas na verdade você deve estar no quarto, terceiro andar. A questão é o nível porque aquela casinha está da rua. Porque na verdade aquele prédio continua para baixo e para cima, né? E quem está para baixo não tem ventilação nenhuma. E quem está para cima também pode não ter, porque o que está em cima cobriu o outro que estava do ladinho, que tá do ladinho. Tem casas aqui que você precisa entrar de lado na porta principal da casa. E tem casas que você simplesmente não pode abrir a janela porque você dá de cara com a parede do outro. Então, assim, na verdade houve um crescimento desordenado a nível vertical da comunidade. As pessoas estão literalmente empoleiradas umas em cima das outras. Casas sobrepostas de tijolos sem reboco, vistas de uma janela com ambiente interno escuro. Homens de uniforme amarelo e azul sobem escadas. Ao lado do térreo de uma casa, há esgoto a céu aberto. Rita Smith, agente comunitário de saúde, ACS. Oi, meu filho, tá dando amarelo no cabelo? Passa por barbearia, sobe por corredor entre casas. Tô ficando velho. Suadeira. Oi, bota. Fala, Terezinha. Tudo bem, você? Ui, desculpa, Rita. Tudo bom? Rita tira a blusa branca. Ela é parda, de cabelos curtos e grisalhos, magra, usa camiseta cinza e calça jeans clara. Caminha por beco. Usa a blusa branca. No fim do beco, vira para a esquerda. Há um corredor bem escuro. E no fim há uma estreita passagem. Vamos lá. Esse é o beco que eu passava todos os dias da minha vida. Que eu era obrigada, que eu morava aqui atrás. E aqui embaixo passa duas valas negras. O beco também aí. Todas as casas têm que ficar, independente da hora. A hora que vocês passarem aqui tem que ficar assim. Segue pelo beco.
a gente sabe que tem muita coisa a se fazer ainda em busca ativa, que tem que estar sempre nos locais como esse batendo para ver se tem alguém com sintomas de tuberculose, até porque o ambiente realmente, né, é muito propenso a isso. São pessoas empobrecidas e a gente tem que viver em constante vigilância. Fachada de pastilhas azuis do prédio de 2 andares do Centro Municipal de Saúde Dr. Albert Sabin, no Rio de Janeiro. Felipe, por favor, pode entrar. Giovânia Rosa, enfermeira sanitarista. Tudo bem, Felipe? Bom dia, tudo bem? Fecha a porta, por favor. Felipe Luiz, paciente. Simulação. Senta aí, Felipe. Então me diz, Felipe, o que você está sentindo? Pô, doutora, muita tosse, febre alta, dor de cabeça, falta de apetite. Tudo isso assim. Perdeu peso, Felipe? Perdi. Essa tosse tem quanto tempo? Já tem mais de 3 semanas. Mais de 3 semanas, né? Pois é, Felipe. Pelo que você está me contando, a gente pode pensar aí na tuberculose, né? Aí eu vou precisar que você colha um material de escarro pra mim, tá? Eu vou te dar 2 potinhos. Tá? Você vai colher a amostra do seu catarro, tá? Uma você já vai colher agora com a gente, aqui com a ajuda do agente comunitário. Ele vai te levar num local para você poder colher, tá? E a outra você vai colher em casa, em jejum. A gente vai estar explicando para você depois direitinho como faz. E vai trazer pra gente, para que a gente possa avaliar e ver se a gente tem a bactéria que causa tuberculose no seu catarro. Tá ok? Coloca os potinhos na mesa. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Rita desce lentamente escadas da comunidade. Está de camiseta preta, jaqueta cinza e calça jeans. Tem óculos de grau pendurados na gola da camiseta. É dia. O corredor é escuro. João Danda, paciente. Oi, Danda, boa tarde. Tudo bom? Esse é o seu João. É uma pessoa que teve algumas tuberculoses e só que essa última que ele teve, ele trata desde 2010, 4 anos sem parar o tratamento. A gente acredita que a dificuldade alimentar, a falta de emprego, a idade e as condições sociais de moradia, o grande acúmulo de gente, facilite isso e por isso ele está há 4 anos em tratamento sem conseguir se curar. Eu me trato 4 anos, né? E agora estou tomando a bombinha, né? Porque eu estou com problema de respiração, né? E é 2 qualidades de bombinha que eu tomo. Essa que eu mostrei, que eu vou mostrar, tá? E até do comprimento que está aqui, né? Segura a caixinha branca. Aqui, eu boto ela aqui, ó. Leva até a boca e suga. Até acabar esse pozinho dentro, aí bota outro, aí de novo, né? Mas não tá bem. Vira para trás e coloca a mão direita em sacolinha preta. Retira a pasta de plástico azul da sacola. Eu acompanhei o Danda no primeiro tratamento, né, de tuberculose. Segundo, aliás, né? Foi o segundo. E ele realmente ficou curado. Ele teve alta por cura. Ficou bem. E eu estou falando isso porque a gente tem uma cadeia de transmissão. O que aconteceu com o Danda? Depois dele, outras pessoas da família dele tiveram. Obviamente, ele entrou em novo contato. Aí ficou, acho que 3 anos, 4 anos, não foi? Sem ter tuberculose de novo. E aí pegou essa nova, que a gente acredita hoje que seja MDR, porque essa nova em 2010, ele foi começando a ter falências de medicações. A gente cuidou dele, ele teve alta por cura, não foi, Danda? Foi porque eu tive internado, né? Não, Internado no Hospital Santa Maria. não, antes. Quando a gente cuidou. Queimou, depois repetiu a dose. Repetiu. Aí, Por que repetiu?
porque ele teve contato com outras pessoas da família dele que tiveram depois dele. De novo, ele não tinha como não ter esse contato. E aí a gente mostra aqui Cama de casal em quarto sem pintura, as condições. que possui varal com roupas na parede ao fundo. O homem senta. Do lado esquerdo no quarto, ventilador e geladeira branca. Seu João, o senhor tem esperança da cura? Bom, de tuberculose eu tenho esperança. Agora só dessa falta de ar, que eu não tenho esperança que melhore, não. Quando eu tuço, me dá aquele escurecimento na vista, me dá uma tonteira. Se eu não me sentar, não me agarrar com tosse, eu caio. Então o que o cara vai esperar de uma vida dessa? Sede isso, abaixo. Crescer não cresce mais. Só a idade quando estiver vivo. Mas não tem muita esperança, não. Não tem mesmo. Eu estou 4 anos se tratando, não é 4 dias. Troca de remédio, troca de tudo. Agora, olha como é que eu estou já. Tá vendo? Todos são muscalizados de outro remédio. Já é desse negócio dessas bombinhas. Que eu comecei com essa. Aqui o pescoço, como é que está tudo. Entendeu? Ah, isso queima, entendeu? Aí, moço, o que que você... Aí você fica nem um camaleão, todo calombado. Aí não tem. E você vai arrumar uma coisa, compra um negócio, um creme para passar no braço, vê que melhora, mas aparece do outro lado e ninguém sabe. Passa o queima aqui e alisa, mas aqui aparece calombo. Aí como é que vai ficar? Aí não tem. Esperar o quê? Só a hora mesmo de passar um batista. Né? É que eu posso falar só isso. Seu João debruçado na janela, feita de madeira e sem acabamento. Ele usa boné e camiseta, olha fixamente para a frente. Pessoas em cadeiras na parede à direita, em longo corredor. Simulação. Bom, Felipe, pois é, chegou o resultado do seu exame de escarro e ele deu positivo. Isso quer dizer que a gente encontrou a bactéria que causa a tuberculose no seu escarro, tá bom? Tá aqui o seu resultado de exame, tá? Então agora a gente vai falar sobre o tratamento, né? São essas medicações, você vai tomar 4 comprimidos desses todos os dias, tá? O agente comunitário vai estar acompanhando o seu tratamento na sua casa, tá bom? O tratamento dura, Felipe, no mínimo 6 meses. Isso é importante que a gente entenda, tá? A gente não pode interromper esse tratamento. Se a gente ficar sem tomar o remédio, se nós pararmos e interrompermos o tratamento em algum momento, sem o tempo determinado, a doença pode retornar e pode retornar mais forte. Texto em letras brancas, em meia altura na tela. Vila União, Recife. É dia. Ônibus passa e levanta poeira. Mulher caminha com crianças, segura sombrinha. Ford Escort vermelho passa por rua, bem próximo de um cavalo. Garoto corre por rua estreita e sem calçamento. 2 homens em um beco. Roupas em varal. Cão em cruzamento de rua de paralelepípedos. 2 senhores em cadeiras na calçada. Olham para frente. Rua de terra. Cães fuçam em sacos de lixo no canto de uma rua. Muro com pintura de Chico Science. E a frase: um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Anísia Maria, agente comunitário de saúde ACS. Eu vejo que o trabalho da gente é de grande importância. Eu sei que nos dias de hoje tem muitos profissionais ainda que não dão valor ao ACS. Chega até a perguntar o que é o ACS. Assim, é um desabafo meu. Aqui na nossa própria unidade, tem pessoas que tratam o ACS como se ele não existisse. Mas assim, eu vejo que é de grande importância, até porque para esses profissionais chegarem até a comunidade, eles têm que passar pela gente. Sozinhos eles não vão. O primeiro passo é, você pode ir para a visita comigo amanhã. Então isso mostra que a gente tem um certo valor. Anísia caminha por corredor estreito até portão de ferro. Mulher robusta retira roupas do varal. Passa por porta bipartida. Anísia olha para dentro do quintal. Abre o portão de ferro, a robusta está na entrada. Andréia Souza. Eu avisei. Pode entrar. Pode entrar. Boa tarde, Andréia. Já vou sentando na tua cadeira. Pode entrar. Vou sentar aqui, tá? Cadê Tainá? Tainá tá no colégio.
Mas tá bem? Graças a Deus. Tá sentindo, assim, alguma coisa? Tá bem mesmo, né? Tá bem, graças a Deus. Tá E tua tudo ok. prevenção, faz tempo que tu fizesse? Porque apesar de a gente não ver na comunidade muita gente com os sintomas, mas a gente sabe que existe. Nem sempre a tuberculose ela vai vir com febre. Ela pode estar, assim, o bacilo tá em uma outra região, em um outro órgão, porque não é só a tuberculose pulmonar que existe. E o bacilo se localiza na região do pulmão, mas ela pode passar através da corrente sanguínea, ficar em um outro órgão e a pessoa adoecer. Tem um outro tipo de tuberculose. Tem a ganglionar, tem a que dá nas vísceras. E aí, quando dá nas vísceras, por exemplo, a pessoa, quando vai descobrir, muitas vezes, já está sentindo muita dor. Magda Maruza, médica. Só para vocês terem uma ideia, se eu dividir a Terra em 3 partes, 1/3 parte já inalou o bacilo da tuberculose alguma vez na vida. E essas pessoas que inalam o bacilo e não adoecem, elas são chamadas de portadores de infecção latente por tuberculose. Você carrega o bacilo no seu organismo sem que você adoeça. Mas a palavra latente implica em uma chance que você tem a vir adoecer algum dia. Então, é em cima dessa chance de adoecimento que a gente mede o risco de determinadas populações. Por exemplo, o indígena, ele tem 3 vezes mais chance de, tendo tuberculose latente, adoecer por tuberculose. A população privada de liberdade, 28 vezes mais chance. As pessoas que vivem com HIV, 35 vezes mais chance. E as pessoas que vivem na rua, 67 vezes mais chance. Em uma porta o texto: Centro de Diagnóstico de Tuberculose, Centro de Observação e Triagem, Professor Everardo Luna, Cotel. André Luiz, agente penitenciário. Cotel, Centro de Triagem, todos os presos da região metropolitana daqui, da capital do Recife, todos que passam, que é apreendido, capturado pela Polícia Civil, todos eles passam aqui no setor de saúde. Eles são feitos uma entrevista, se eles têm alguma doença, tipo doença venérea, algum outro tipo de doença, é feito um relatório, uma avaliação médica deles, uma avaliação de saúde, onde eles perguntam se eles usam algum tipo de droga, alguma cirurgia, para ser encaminhado para alguma UPA, se eles vieram machucados. Tem essa ala aqui, que é uma sala onde os presos estão muito debilitados, que eles não podem subir para o pavilhão. Então fica nessa sala aqui, deitados na espera. E aqui é a sala de raio-x, quando o preso tem para fazer o BK de raio-x, para saber se ele tem tuberculose, ele passa aqui na sala de raio-x, e aqui é o nosso laboratório onde nós fazemos o BK. Mão masculina manuseia mouse. Edinaldo Felipe, técnico de laboratório. Quando o preso chega da rua, né, ele passa por uma triagem, e aí as pessoas, quando suspeitam de tuberculose, aí é feito o raio-x, a enfermeira solicita o raio-x e daí, se for suspeito, faz a baciloscopia, né? Dando positivo, no mesmo dia a gente manda chamar, né, do pavilhão e já fica no isolamento por uns 15 dias, né? Só para você ter uma ideia, um local feito para 400 pessoas tem por volta de 3.000 pessoas. Então, se chega uma pessoa com tuberculose, o vírus da tuberculose é muito resistente. Uma pessoa que era para ter uma célula, mais ou menos uma ideia, assim, para a gente ter uma célula que era para ter 5 ou 6 pessoas, tem 25, tem 20 pessoas. Então, uma pessoa contaminada com tuberculose, quando ela começa a tossir naquele ambiente, ela contamina toda a célula. E vai contaminar todo o pavilhão, se a gente deixar. Então, a gente afasta, é tratado essa pessoa, depois ele volta para o convívio. Edna. Eles são bacilíferos até 15 dias, eles estão transmitindo a doença. Após os 15 dias, eles não são mais, pode voltar para o convívio. Entendeu? E isso acontece muito, não tem como. Eles sempre dizem, doutora, ó, fulano não está tomando a medicação. Aí eles já se observam entre si, como observam ele e os outros. José Rodrigues, paciente do sistema prisional. Eu sentia muito frio, febre, cansado, tossia constantemente, várias vezes. Você emagreceu?
emagreci bastante. Todo mundo até falava, Rodrigo tá aí ficando mal, o que é que tá acontecendo contigo? E eu pensava até que era de trabalho que eu trabalhava, eu pensava que era do produto. Eu trabalhava com produto químico. E fui na doutora, a doutora pensava que era de produto, aí eu disse, a doutora, só tem que fazer um exame aí pra mim aí, que eu não tô tossindo muito, constante. Eu acho que não é de produto não. Ela pegou e passou, aí foi quando deu positivo. Ela chegou, nem tinha chegado lá em casa o resultado não, nem lá no posto não. Foi quando eu tava lá e de repente eu comecei a botar sangue pela boca e pelo nariz. Aí eu chamei minha mãe e disse, mãe, vem cá que não tá querendo parar de sair sangue não, nem na minha boca, nem no meu nariz. Aí ela chamou meu pai e levou na UPA. Aí quando chegou na UPA tirou um exame de sangue e o de raio-x. Aí foi quando ele mandou voltar lá no posto para fazer o exame que era a tuberculose. Ana Beatriz. Antigamente eles não aceitavam jamais um tuberculoso dentro de uma cela. Hoje eles já aceitam. E quando a gente tira para tratamento, mas doutora, se ele tinha que transmitir, ele já transmitia. Deixa ele por aqui mesmo. Não, mas ele vai tomar medicação pelo menos os primeiros 15 dias. Deixa ele ali com a gente, já ele volta. É um problema muito grave se eles abandonar o tratamento da tuberculose. Geralmente, assim, eles viram multiresistente, fica muito resistente. Então, para ser tratado, um exemplo, uma pessoa pega tuberculose pela primeira vez, ela toma medicação durante 6 meses. E se ela parar e não continuar o tratamento, ela vai pegar um vírus multiresistente. Então, o tratamento ela vai ser mais prolongado, por volta de 1 ano, para se curar da tuberculose. Jair Brandão, assessor de programas, ONG Gestos. A sociedade civil nesse processo é de extrema importância, porque para você ter políticas públicas eficazes, né, e de qualidade, necessita estar envolvendo quem realmente está na ponta, quem realmente chega onde a gestão não chega. Então, nós temos um exemplo de uma comunidade ou uma favela, um exemplo. Quem é que chega lá na ponta daqueles moradores que mais necessitam? Não é a gestão ela não consegue. É um líder comunitário, é uma organização não governamental, né? Então, é fundamental que a sociedade civil participe da construção, né, e da proposição de melhores políticas públicas no enfrentamento da tuberculose. E aí você pode ter o exemplo da AIDS. Né? Por que que no Brasil nós temos tanto avanço na questão da AIDS? Porque a sociedade civil, ela desde o início da epidemia, que ela participa nesse processo. A tuberculose é um processo novo, né? Fazem poucos anos que a gente está se organizando enquanto movimento social, né? E trazendo a experiência da AIDS para poder traçar ações no enfrentamento da tuberculose. Hoje estou completando 22 anos. Jairo Dias, paciente. Vivendo com HIV. E no decorrer do tempo do tratamento, da adesão ao tratamento ao HIV, a minha sorologia veio uma co-infecção, no qual proporcionada pela tuberculose, né? Onde eu contraí a tuberculose, não por falha terapêutica da meu antirretroviral, mas por dia a dia mesmo, consequências da vida, o hábito diário, né? E contraí a primeira tuberculose, foi a ganglionar, que até então desconhecia esses tipos de tuberculose, né? E consequências, procurei a orientação médica, o atendimento médico, a adesão ao tratamento, fiz meu tratamento corretamente por 6 meses, prolongado mais 6 meses, ou seja, passei 1 ano em tratamento ótimo, e isso no ano de 2000. Quando foi consequentemente em 2005 para 2006, tive a outra tuberculose, que foi a pulmonar, né? Foi a que mais me preocupou, que até então o estigma da tuberculose pulmonar requer bem mais cuidado, não que as outras não requeiram, mas essa sim, né, o tratamento é bem mais rigoroso e mesmo vivendo com HIV. Então era 2 adesões ao tratamento, né, aos antirretroviral e à medicação para a tuberculose. E assim, fiz tratamento por 6 meses e repeti mais 6 meses, então por mais 1 ano. Então foram 2 anos de consequência assim, do tratamento para a tuberculose. E achava eu, a princípio, que não teria cura. Né? Achava que isso seria até uma questão de má informação, coisas que eu não tinha. Então, quando se estabelecem políticas de saúde, você tem que dar conta da população em geral, mas você tem que ver, tem que avaliar, tem que chegar mais perto daquelas pessoas com mais risco de adoecimento. Por que isso? Porque se eu tenho um indivíduo com mais risco de adoecer, eu vou ter mais transmissão de doença.
como os pacientes de tuberculose normalmente são pacientes difíceis, assim, está muito ligado a uma doença que está muito associada ao alcoolismo, ao usuário de droga, cuidado pessoal baixo, né? Então, o que é que a gente pede? Qual é a importância? O que é que o Ministério orienta? E o que é que a gente tenta frisar, tanto na Aritec quanto no Sanar? A importância que o tratamento desses pacientes sejam diretamente observados. Porque, normalmente, tuberculose é um tratamento de 6 meses. É o que acontece. O paciente faz os 2 primeiros... Ele toma 2 meses, o tratamento normal. Pode até ser mais de 6 meses, mas é no mínimo 6 meses. Aí, 2 meses, ele toma uma dose de ataque, que são 4 drogas. Aí, ele tem uma melhora. Entendeu? Aí aquela coisa, a gente mesmo, quantas vezes o médico prescreve o tratamento pra gente, a gente melhora no meio do caminho e para o tratamento. Só que com tuberculose isso não pode acontecer. Então o abandono é grande por conta disso, porque são 6 meses tendo que tomar aquele medicamento todos os dias. Né? E são drogas fortes. Então o que é que acontece? As pessoas tendem a abandonar o tratamento. Grupo de pessoas, maioria com coletes azuis, sentados em volta de uma mesa. 4 pessoas, sendo 3 com coletes, entram em uma van. Texto: Genivaldo Francisco, articulador de território do consultório na rua. O consultório da rua é um equipamento específico para o atendimento da saúde da população em situação de rua. É um equipamento ligado à atenção básica, que tem muito modelo do programa Saúde da Família. São equipes itinerantes que vão a seus territórios, que encontram as populações em situação de rua para fazer o atendimento clínico dessa população. É um equipamento de saúde mental com a junção da experiência do programa de saúde da família. Juntando essas duas experiências, se construiu o consultório na rua. Porque a gente tem um olhar que essa população era uma população que não tinha esse atendimento. Era uma população que era difícil de acessar a rede. Então, tudo estava muito focado na questão só da droga. E a gente entende que nem todo morador de rua é usuário de droga, né? E nem todo usuário de droga é morador de rua. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bem, já consegui né, a comunicação de um dos usuários e ele topou, né, falar um pouco da vida dele, a respeito da vivência dele de rua, e também perguntei se ele estava com tuberculose, ele me afirmou que sim e que estava tomando também a medicação. Ranilson Honorato, paciente em situação de rua. Eu vivo cola, uso droga. Eu uso droga. Eu acho que eu peguei também foi por cachimbo dos outros, cigarro dos outros. No caso, boca a boca, né? Boca Tá passando boca. tanto cigarro de cigarrilha de maconha, boca. quanto inalando a cola. Tudo. Principalmente o cachimbo, né? O cara direto. Pois é, agora você sabe que não pode se mais, né? Eu sei. Depois desse tratamento, tudo, você vai ter que usar tudo seu. Embora que você use o crack, mas o cachimbo tem que ser seu. Eu sei. O cigarro, se você fumar, não pode estar de boca em boca, justamente. Você pode ter pego essa tuberculose por essa questão de boca em boca, né? A questão também do cigarro de maconha, se você for usar, tem que ter sua piteira. A pessoa está com esse tratamento, tem que se cuidar por si próprio, né? Mas eles dão a força, eles explicam como é, falam qual é a doença. E eu estou indo em frente. Irineide Assunção, diretora do Hospital Cardoso Fontes. Houve melhora, né, no acesso ao diagnóstico, que agora está bem mais fácil. Você levava o quê? 60, 100 dias, 120 dias para ter um diagnóstico confirmado de tuberculose. Hoje você tem em 2 horas. Então, isso é uma coisa que ajudou muito, porque aí você já vai examinar os contatos, né, as pessoas que convivem com aquela pessoa, com o doente, né, com o caso fonte, né? Vai examinar contato, e no exame de contato você vai ver quem foi que se contaminou e quem adoeceu vai tratar. Então, isso aí foi uma coisa que ajudou muito e eu acredito que trouxe uma melhora muito grande para o programa aqui no nosso estado. Asques finas, presas em peças sobre eixos, fazem movimentos automatizados. Pedaços de placas brancas de plástico onde estão inseridas a
pequenos tubos de ensaio que são agarrados pelas astas. O movimento está sincronizado com o andamento da música. Vistas através de porta com abertura de vidro, mulheres de touca, jaleco e luvas manuseiam tubos de ensaio. Uma olha em microscópio, suporte com vários tubos inserido em equipamento com computador ao lado. Acima da porta, o texto: tuberculose / Hansen. Leonardo Oliveira, técnico de laboratório. Um aparelho chamado GeneXpert. Ele vem, colhe o material no pote, certo? Esse material ele vai ser levado a esse aparelho. Após 2 horas, a gente já sabe que o paciente ele é positivo ou negativo, se ele tem um índice de tuberculose baixo ou alto e se ele é ou não resistente à rifampicina. Ele já resistente à rifampicina, a gente já começa o tratamento nele. A diferença é o seguinte, do método tradicional. Para você fazer um tratamento de um paciente que ele é resistente, certo? Você tinha que ter um meio de cultura que se esperava com 60 dias para ser liberado, certo? E outro mais 60 dias com o antibiograma. Então o paciente ele passava muito tempo esperando, certo? Para tomar a droga certa. Com esse aparelho, nós estamos reduzindo a quantidade de dias de tratamento. Então, quer dizer, na porta prisional, certo? O detento chega, passa pelo médico, passa pelo raio-x, e com esse aparelho chamado GeneXpert, a gente já sabe ou não se ele vai ser resistente ou não à rifampicina e já começa o tratamento certo. Porta dupla bege e aberta. No vidro em abertura de uma delas há um papel branco colado e o texto em letras vermelhas. Laboratório de análises clínicas. Há um corredor com diversas portas nas laterais e no fundo. Abre-se a penúltima à esquerda. Há uma geladeira, balcão com pia e um equipamento branco à direita. No fundo da sala à esquerda, uma mulher de luvas brancas e avental verde abre vidro e manuseia meios de cultura. Lâmina é colocada em microscópio. A imagem se aproxima de uma das oculares dele. Homem olha pelas oculares. Mulher coloca luvas, veste máscara. Ana Albertina, Laboratório Municipal Julião. Ana manuseia tubos de ensaio. Essas amostras, elas são recolhidas, né, nos PSFs, que tem um programa implantado da tuberculose, chega até o nosso laboratório, é feita uma vistoria nesse material para ver se ele está adequado para entrar na máquina. Aí essa amostra é encaminhada para os centros de referência para fazer outras análises e outras drogas, para poder dar mais um respaldo ao médico no tratamento deste paciente. Todo caso de tuberculose ele tem que ser notificado no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos. E nessa ficha, ela tem vários indicadores, é uma ficha bem completa. Idade, a situação de onde, se é um caso novo, se ele veio de um abandono, também qual a data do diagnóstico, qual a data que ele começou a medicação, quais os contatos, quantos contatos essa pessoa tem, quer dizer, quais são as pessoas que estão próximas a ele no dia a dia, né? Se esses contatos foram examinados. Baciloscopia, se ele fez baciloscopia, o ideal é que ele faça uma baciloscopia mês, se ele fez raio-x, certo? Se ele fez, no caso, se é um paciente que ele abandonou o tratamento, então quando ele retorna, além desses exames, é importante que ele faça cultura. Então nessa ficha a gente monitora também se ele fez cultura, certo? Se ele abandonou o tratamento, a gente tem que encerrar essa ficha como abandono. Se ele foi transferido, a gente tem que colocar a transferência. Então, todos esses indicadores a gente monitora. É dia, porção d'água escura com embarcações. Ao fundo, céu azul com poucas nuvens. Texto à esquerda em letras brancas, Manaus, Amazonas. Homem carrega caixas, trecho de rio com mata nas laterais. Os indígenas viviam aqui na selva, né, na nossa selva, e aí chegaram os portugueses. E os portugueses trouxeram o bacilo da tuberculose e apresentaram aos índios. Só que os índios não tinham nenhuma imunidade, eles não tinham sido vacinados, óbvio, e eles não tinham defesa contra esse bacilo. E aí aconteceu a chamada peste branca. Morreram vários, os indígenas foram dizimados em grande parte por conta dessa peste branca, que foi o Mycobacterium tuberculosis trazido pelos portugueses. Nós temos encontrado nos estudos essa relação que já tem sido apontada por outros estudos também, da proximidade
da tuberculose com as condições sociais, e aqui em Manaus nós temos essa característica ambiental. Temos um grande desmatamento para as moradias foram sendo organizadas de uma forma não planejada, sem saneamento, ao longo dos igarapés. Nos casos de tuberculose, especificamente, a maior concentração se dá nessas áreas ambientalmente sofridas. Tela preta. Texto em letras brancas e maiúsculas à direita, Nova Olinda do Norte, Amazonas. Em imagem acelerada ao fundo, nascer do sol em tons de vermelho e laranja. À frente, porção d'água e embarcação à esquerda atracada em pequeno cais. Já amanheceu. Já amanheceu. O sol saiu. O sol saiu. Eu já vou. Eu já vou. Já anoiteceu. Já anoiteceu. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Nossas filhas, mulheres guerreiras. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Nossas filhas, mulheres guerreiras. Já amanheceu. Já amanheceu. Moreno de cerca de 40 anos, bermuda bege e regata azul, caminha em direção à casa de madeira. A contorna. Texto: Levi Paz, cacique da aldeia Jacaré. Bom, nós estamos aqui no Porto do Polo Base. O Polo Base é onde recebe os pacientes, né, onde os profissionais ficam. Aqui fica o médico, fica o enfermeiro, fica os técnicos de enfermagem e o piloto fluvial para dar assistência para os pacientes. E o Polo Base, ele é referência de 11 aldeias. Nós temos a aldeia daqui 4 horas dá um total de 5 horas de rabeta até onde eles estão. Então, o primeiro passo do parente, quando ele está doente, é o Polo Base. O Polo Base aqui ele é recebido pelos profissionais. O ACS na aldeia se chama AIS, né, o Agente Indígena de Saúde. Então, eles têm o mesmo trabalho que teriam os ACS nos grandes municípios. Eles são responsáveis por identificar os sintomáticos respiratórios, acompanhar a tomada diária da medicação. Então, precisam também de capacitação, de atualização contínua sobre tuberculose. E o outro grande parceiro são as lideranças indígenas. É necessário ter o apoio das lideranças indígenas para adentrar nas aldeias e também conseguir um bom resultado de adesão dos profissionais e também dos doentes. Você sabe da possibilidade do dilema cultural versus medicina, chamada medicina do branco. Então, há algumas doenças que eles consideram que são doenças dos brancos, então precisam ser tratadas pela medicina do branco. Mas se ele não tiver informação bastante, ele pode considerar que aquela doença é dos espíritos, é do mal olhado, é de alguma feitiçaria. Então, ele não adere ao tratamento. Por isso, a necessidade de trabalhar com as lideranças, porque o que eles dizem é sagrado. Texto: Daniel Miranda, cacique da aldeia Macujá. Aqui o nosso Polo Base, aldeia Laranjal, né? Aqui a central, viu? Então aqui que é o nosso território. O Polo Base está aí. Aqui uma casa de folha, essa biscoito. Eu me preocupo como conselho, né? Eu venho isso acompanhando esse trabalho e venho me preocupando. E o problema da tuberculose na nossa região é um problema muito sério. A gente vem enfrentando isso, eu acredito que desde os anos 60. Né? A tuberculose ela vem matando os parentes. Aos poucos, no lento, ela vem matando. E a gente já perdeu pessoas de várias idades, crianças, jovens, né, adultos, porque não tem um tratamento adequado. Ele é diagnosticado, é visto que tem a TB, mas não leva aquele tratamento como tem de ser.
E tanto é que hoje na nossa região já existe a tuberculose multiresistente. Então é um problema sério que precisa ser tomado, né? Precisa ser tomado a iniciativa para que esse acompanhamento seja acompanhado do governo e para que a saúde, para que acabe esse problema. Porque o que a gente pensa? Mais tarde ela pode virar uma epidemia e a nossa população, né, principalmente o Munduruku, pode ir morrendo pouco a pouco e futuramente acabar. E nunca sabe quem está com TB, né? Na família, né? E aí causa esse problema, né? Ninguém sabe quando a pessoa está com TB, né? A gente só sabe através do exame, né? Tem parente aí no Mucajá está com mais de 10 anos, né? Com TB, né? E vive morando junto da própria família, dentro da comunidade, né? No centro da aldeia. Então eu acho que é um problema muito sério para nós mesmos, né? Esse negócio de TB, né? E fica até preocupado quando a gente olha, o fulano está com TB. Aí tu fica até assim de, pô, o fulano vai se separar. E a família não gosta, né? Que ninguém gosta que se separe, né? Mas o problema é a doença, né? O problema é a doença. Se tiver um tratamento sério, uma medicação corretamente mesmo que combate com ela, aí não tem problema nenhum, né? Mas enquanto não tiver o medicamento para combater aquela doença, a gente está correndo risco. A população indígena do estado do Amazonas, por exemplo, pelo menos do Alto Rio Negro e do Alto Solimões, que é o noroeste amazônico, digamos assim, é uma população que responde por pelo menos 50% dos casos de pacientes multidroga resistentes da região. E aí nós estamos incluindo indígenas, brancos, pretos, mas isso consequência de falhas durante o acompanhamento desse tratamento. No Brasil, como a gente sabe, existe uma grande sociodiversidade. Estima-se que mais de 200 línguas, 200 etnias e mais de 180 línguas. Então, cada povo vai ter um conjunto de modos de compreender o processo de saúde e doença particular. Então, dessa forma, de modo muito difícil, será possível a gente ter o domínio de cada um desses diferentes modos particulares de compreensão da tuberculose, para dentro deste modo específico propor estratégias de intervenção. Na época que não existia aqui o polo base, né? Não existia. Isso nós tratávamos com a medicina tradicional mesmo, né? Mas hoje, como a saúde veio para os povos indígenas diferenciada do branco, então hoje já esperam que tenha a medicina do branco, né? Ninguém jamais está aí, muitas das vezes, tem uns parentes aí para cima que eles, é muito difícil trazer o paciente para cá, para a aldeia, para o polo, eles tratam com a medicina lá mesmo, na aldeia deles, né? É um chá de folha de erva, né? Que é para dor de estômago, para dor de barriga, né? Para alguma coquiluz mesmo, né? Que é a tosse de guariba que falam, né? Então eles já tratam por lá mesmo, é muito difícil de trazer, né? Então já daqui não, qualquer coisa que vem, aí dentro das aldeias, polo base, né? Não tem mais aquela, já estão esquecendo quase, mas a gente sempre diz isso, né? E os pajés antigamente falavam muito sobre a medicina tradicional, né? Que a gente nunca deve deixar, né, de lado a medicina tradicional, que é a nossa medicina, né? Então nós temos que valorizar a nossa medicina tradicional, né? Isso que é importante para nós. Que você tem dificuldades que vão desde a parte de prevenção da tuberculose até a parte do tratamento em si, né? Na parte da prevenção, você tem algumas questões que geram conflitos em que o que você conhece a partir da biomedicina e o que os indígenas conhecem a partir da medicina tradicional, né? Porque eles têm uma visão, né, de mundo, um modelo explicativo para as doenças, especificamente para a tuberculose. Cada etnia, cada grupo tem o seu modelo. Você tem um ponto de vista indígena e um ponto de vista biomédico que eles não se cruzam, eles não casam. Há uma divergência que precisa ser entendida pelo profissional de saúde que visa fazer ações de prevenção da tuberculose. Eu gostaria de demarcar, né, a importância que a gente tem de, ao se abordar questões indígenas, avaliar sempre dois aspectos, né? Os aspectos que eu chamo constitutivos e os aspectos que eu chamo contextuais, né? O que é próprio daquele grupo que o fragiliza
para determinados agravos. E o que é próprio do contexto no qual esse grupo está, que o fragiliza para certos agravos. Porque vai ser na interação dessas duas questões que a gente vai poder entender os problemas. Qualquer abordagem que vá e olhe apenas pela questão dos fatores relacionados aos indivíduos como causadores dos seus problemas, ou o inverso, o contexto como causadores de problemas, se um não conversa com o outro, a gente vai ter uma visão muito míope da história. Ou eu vou também desresponsabilizar completamente os sujeitos, o que não é bom, porque quem não se sente responsável, de certo modo, não se sente responsável pela busca do tratamento. Então, a gente tem que ter e buscar um equilíbrio entre essas duas coisas, tanto para as ações de saúde, como para a compreensão do fenômeno. O que a gente observa é que muito mais de 90% dos casos das pessoas que fazem o tratamento adequadamente, que tomam a medicação, elas se curam, né? Então, assim, tem que entender que não tem outra forma, tem que se tratar. Tá com tuberculose, tem que fazer o tratamento adequado, até para evitar que vire um paciente droga resistente, que aí já é um tratamento mais prolongado, em vez de 6 meses ele passa para 18 meses ou 24 meses, ou às vezes ele fica extensivamente, pode chegar a ficar extensivamente resistente e já nem mais ter cura. Então, antes que passe por uma situação dessa, o ideal é que a pessoa cumpra aquele tratamento, faça o tratamento mesmo dos 6 meses. Então, Felipe, estou aqui com o seu resultado de exame de escarro, ele deu negativo, estamos aí no final dos 6 meses de tratamento, tenho o prazer de dizer que você está com alta, você se curou para tuberculose, então está aqui o seu resultado de exame, parabéns, tá ok? Obrigado, doutor. Obrigado por tudo. Eu que acompanhei desde 2002 tratamentos e vi as dificuldades que as pessoas precisam tomar, no mínimo 6 meses, porque a gente fala de no mínimo, tá? No mínimo 6 meses, porque tem pacientes que vão muito mais que isso, né? Assim, vi as dificuldades que as pessoas tinham para engolir um comprimido, para engolir uma cápsula, né? Hoje, para mim, é uma vitória eles poderem engolir, lutar para engolir 4 comprimidos. A gente vê isso muito mais fácil, isso é qualidade de vida. Por isso a peça do agente comunitário é primordial, né? O agente comunitário hoje, na minha experiência, acompanhando o tratamento de tuberculose desde 2002 aqui na Rocinha, o agente comunitário é peça fundamental. Hoje é imprescindível no tratamento da tuberculose. E a gente tem esse olhar aqui, saúde e assistência, elas não podem mais andar separadas. São equipamentos que precisam estar juntos. Porque a gente entende que saúde não é só a clínica. Saúde é habitação, saúde é cultura, saúde é educação, saúde é assistência. Aderindo ao tratamento, tomando as medicações de dias, uma boa alimentação, me proporciona sempre uma qualidade de vida melhor. A importância da gente pegar esta pessoa ou estas pessoas, como a história do Dando existe outras, e tirar para um lugar adaptado. De hoje diz, bom, se tem medicação há 50 anos, que são as mesmas que tem hoje, se tem o teste de escarro, se tem tudo, outras pessoas se curaram e algumas pessoas continuam a ter, o que a gente tem que fazer? Tem que pensar e começar a se envolver mais seriamente com a questão social. Que a gente precisa de alguém que abrace essa causa, que tenha compromisso mesmo, que consiga sensibilizar, a gente mudar algumas leis, para que o que acontecer não seja porque a gente viu e ficou só assistindo. Que aconteça, mas que aconteça com dignidade quando Deus quiser. Texto: Danda faleceu no dia 28 de fevereiro de 2015. Fundo azulado, texto em letras brancas. Nos últimos 17 anos, a tuberculose apresentou queda na taxa de incidência e na taxa de mortalidade. A tendência de quedas em ambos os indicadores vem se acelerando, o que pode determinar o efetivo controle da tuberculose em futuro próximo, quando a doença poderá deixar de ser um problema para a saúde pública. Você enfrentar ou lutar contra a tuberculose é lutar contra o preconceito, é lutar contra o estigma. Não vamos lutar
contra as pessoas que têm tuberculose. Vamos lutar contra a tuberculose e ajudar quem tem tuberculose, porque tuberculose tem cura. Fundo preto, texto em letras brancas, este vídeo é uma obra autoral, de livre criação, cuja concepção, conteúdo e realização são de inteira responsabilidade dos seus autores. Os créditos finais aparecem na tela.